Olá, amigos meus que, como eu, gostam do futebol, saudações. Aqui estamos com alegria e com disposição para a nossa resenha de vez em quando, tal, cotidiana, semanal, na verdade, não é? E há um projeto de que isso seja mais a miúde, esse nosso encontro seja mais a miúde, mas aqui estamos para falar de coisas do desporto da nossa aldeia, muita movimentação com a participação dos dois times de futebol em competições distintas. O Maringá Futebol Clube se dando bem na Série C do Campeonato Brasileiro, contabilizou uma segunda vitória na competição, não é pouca coisa, e o Galo Maringá, que também jogou a segunda rodada e trouxe de Alvorada do Sul um resultado interessantíssimo neste projeto de resgate do time maringaense à condição de disputante da elite no futebol estadual. Começamos pelo Maringá. Venceu a equipe do São Bernardo, tinha estreado com retumbante vitória em Campinas diante do Guarani, fez 3 pontos fora de casa, e como são importantes estes pontos fora de casa, recebeu a equipe do São Bernardo e tirou a fórceps um resultado por 1-0, mas venceu. Há quem diga até, e principalmente os paulistas de São Bernardo reclamam muito da penalidade, um pênalti dado lá pelo árbitro, e que os São Bernardense, o pessoal do Bernô reclamou muito, e depois, vendo o resgate da imagem, até a gente chega à conclusão de que realmente foi duvidoso, porque o pênalti, quando tem VAR, os profissionais deste recurso eletrônico têm condição de, no ato da marcação da infração, observarem, e a Série C do brasileiro não tem VAR. Não é? Então, pênalti, o Maranhão foi lá, converteu. Agora, se pênalti ou não, se justo ou injusto, a maneira justa ou injusta, a maneira pela qual o Maringá Futebol Clube conseguiu o seu tento de vitória, a verdade é que foi um time melhor, um time mais consistente, um time que no primeiro tempo principalmente sobrou em cima do São Bernardo, criou número maior de oportunidades, e o placar foi então, de que forma obtido não importa, aliás, ou se importa mais para o São Bernardo, mas justo por conta de que o Castilho conseguiu, desenvolvendo a sua estratégia, a sua engenharia de jogo, conseguiu envolver o adversário, criar um número maior de possibilidades. Portanto, há justeza sim neste resultado, e o Maringá Futebol Clube está defendendo a liderança. Curiosamente, a Série C, a terceira divisão nacional, tem 2 times paranaenses na ponta da tabela, e 2 rivais que vão se enfrentar no próximo sábado. Agora já é o foco do Maringá Futebol Clube, o Londrina. O Clássico do Café, alguns não gostam da expressão, dizem que clássico é com o Grêmio antigo, mas não é. O Clássico do Café, entendo eu, que em qualquer modalidade esportiva que oponha as 2 principais cidades do interior, por conta, né, da história de que esta região foi uma região produtora de café, isso está incrustado na história, não tem como mudar. Então, toda vez que 2 agremiações destas cidades, em qualquer modalidade, se enfrentam, é assim, um Clássico do Café valendo a ponta da tabela, valendo a liderança. Este é o foco do time do Jorge Castilho. Próximo sábado agora, realmente uma partida que promete muito. O Jorge Castilho, que tem uma estratégia diferenciada. Aliás, uma coisa curiosa está acontecendo em relação à engenharia de jogo do Maringá Futebol Clube, que alguns técnicos estão fazendo comentários, está despertando o interesse de alguns treinadores, e por isso eu comento aqui também. Vi uma entrevista coletiva do Claudinei Oliveira, que é o bom treinador do Londrina Esporte Clube, e ele dizia deste jeito diferente do Maringá jogar, desta marcação ostensiva, desta marcação não alta ou baixa ou intermediária, mas full marcação, marcando. Eu até ouvi uma expressão curiosa e vou adotá-la, que é o marcar 10 por 10, todo mundo marca, todo mundo, independentemente da função pragmática que o jogador tenha, em dado momento da partida, ele tem também que marcar. E o Claudinei Oliveira disse que será muito difícil jogar
com o Maringá Futebol Clube, até porque ele experimentou isso no turno do Campeonato Paranaense, quando, lembrem-se, o Tricolor foi a Londrina, no Estádio do Café, e venceu por 2-3. Este mesmo comentário foi feito pelo técnico do Atlético, o time que o Maringá Futebol Clube abateu nas semifinais do Campeonato Paranaense. O Maurício, não é? O Maurício, treinador do Atlético, disse que, ora, é estranho este jeito do Maringá jogar, é muito difícil, não tem ninguém jogando assim. E realmente é muito difícil. O técnico do Guarani fez esse mesmo tipo de observação, por conta de que o Castilho até recebe algumas críticas de que ele improvisa em demasia, de que ele usa jogadores de uma posição em outra, mas o que consta é o resultado, e o resultado que aí está, quais são os resultados? São 8 partidas sem perder. Sim, 8 partidas sem perder. O Maringá Futebol Clube, com esse sistema de jogo, disputou as quartas de final do Campeonato Paranaense, abateu o Coritiba em 2 partidas não perdeu nenhuma, foi para a semifinal com o Atlético Paranaense desenvolvendo este tipo de jogo, venceu o Atlético Paranaense, venceu uma e empatou a outra, jogou contra o campeão Operário e não perdeu nenhuma das duas, empatou ambas, foi para os pênaltis e aí não conseguiu ser campeão, e depois jogou contra o Guarani fora de casa e jogou contra o São Bernardo. São, portanto, 8 partidas sem perder. Se essa estratégia está errada, eu não sei o que é a estratégia certa. Alguns criticam o fato de que Ronald Carvalho deixou a condição de zagueiro para ser avançado como primeiro volante. Ora, mas isso tem dado resultado, dá essa consistência, permite ao Castilho desenvolver esse 10 por 10, que tira os espaços, tira o oxigênio do adversário, e com isso ele vai acumulando resultados interessantes. Fica, portanto, a expectativa, os reforços, alguns já foram acionados, o Maringá Futebol Clube, e outra questão também, olha, a diretoria do Maringá desmonta os times ao término de cada competição. Isso não aconteceu. Havia assédio sobre Moraes, ele permanece no time maringaense, assédio sobre o próprio Ronald, sobre Vilar, sobre Maranhão, sobre Negueba, que está numa fase extraordinária, e esses jogadores todos permaneceram. A rigor, apenas o Rodrigo, no setor de meio campo, foi comercializado, foi vendido ao Fortaleza, mas há dentro do elenco jogadores que podem perfeitamente repor esta posição. Isto esteve provado nestas 2 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro da Série C. Expectativa, então, para o jogo do próximo sábado, Maringá Futebol Clube e Londrina e Maringá Futebol Clube em Londrina. Muitos torcedores se aborrecem com essa questão de outra vez o Maringá vai jogar em Londrina, né? Sempre que nas últimas 5, 6 ou 7 oportunidades que as equipes se encontraram, os jogos foram todos em Londrina. A primeira fase do Campeonato Paranaense foi em Londrina, no ano anterior tinha sido assim. Acontece que isso é uma questão de tabela, não é que ninguém quer favorecer ninguém. E tabela, há um critério técnico adotado para a elaboração de uma tabela de confrontos, e isso tem acontecido portanto, o Maringá Futebol Clube ter que jogar mais uma vez em Londrina. Oxalá as equipes joguem uma segunda vez nesta temporada, e se isso acontecer será na segunda fase da Série C, se ambas passarem. E aí talvez seja em Londrina de novo o jogo, isso não importa muito, o importante é que este jogo tem um peso histórico e o Maringá Futebol Clube está embaladíssimo para conquistar este resultado, assumir a ponta da tabela, o que significa dar um decisivo passo na direção da qualificação nesta primeira fase. Lembrando sempre, são 20 equipes que fazem um turno único na Série C do Campeonato Brasileiro, as 8 melhores passam para a segunda fase, e elas serão divididas em 2 chaves de 4, e daí se tira as 4 equipes que sobem para a Série B. Em relação ao Galo Maringá, o técnico Rafael Andrade desenvolvendo um bom trabalho, estreou com empate jogando em Cianorte, embora fosse mandante. Ele não gostou, mudou o time e provou que estava certo, por conta de que trouxe de Alvorada do Sul resultado de 3-0, de 0-3, e agora pega o Paranavaí no próximo domingo, o time do cantor Meu Deus, esqueci o nome do cantor, que é um sucesso. Gustavo Lima, me diz a minha querida Pamela. Gustavo Lima é o dono do Paranavaí e normalmente ele está no estádio para assistir os jogos, esteve na rodada anterior lá no Valdomiro Wagner. Oxalá o Rafael Andrade, que é um treinador de comprovada competência, consiga trazer de fora esses 3 pontos e aí
botar um dos pés na fase seguinte, neste objetivo que tem o time maringaense, o Galo Maringaense, de voltar à elite do futebol estadual. Era isso, um abraço carinhoso, fraternal e bem gostoso. Para quem é do Sul, para quem é do Norte, axé, boa sorte.